Depois do Salmo vem Provérbios, depois de Provérbios vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1. Nós vamos começar hoje uma nova série de pregações. Eu criei a imagem lá, e o tema dessa série é Temas de hoje, problemas de sempre. Temas de hoje, problemas de sempre. Esse é o tema da série desse mês de março. Amém? E o assunto de hoje, os temas de hoje e os problemas de sempre, o assunto específico de hoje é pecados dentro da igreja. Amém? Por que falar disso? Vamos ler Eclesiastes e eu vou resumir para você a nossa intenção nessa série. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim, Eclesiastes 1, 9 e 10. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. De novo. O que foi, se tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. O tema dessa série é temas de hoje, problemas de sempre. Por quê? No livro de Eclesiastes, foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem natural mais sábio que pisou na face da terra. O próprio Deus deu para ele uma sabedoria que a Bíblia diz que nenhum antes dele teve igual e ninguém depois dele teve uma sabedoria igual a dele. É conhecido como o homem mais sábio. Escreveu o Provérbios e o livro de Eclesiastes. E aqui, especificamente em Eclesiastes, ele se propõe, de acordo com o versículo 12, 13, olha o que ele diz: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Aí olha o que ele diz, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. O que Salomão se propôs? Ele está dizendo aqui, com a sabedoria que Deus deu para ele se propôs a explorar e a investigar sobre tudo o que acontecia debaixo do céu, ou em algumas traduções, debaixo do sol, ou seja, nessa vida que nós vivemos. Então ele se propôs a investigar, a explorar tudo o que acontecia. E esse livro de Eclesiastes, eu acredito que é um resumo de tudo que ele explorou, porque aqui ele vai falar da vida e da morte, ele vai falar de trabalho, ele vai falar do tempo, aqui no capítulo 3, até uma frase que às vezes a gente conhece e não sabe que está na Bíblia, há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo certo para tudo, ele vai dizer isso no capítulo 3, ele fala sobre os prazeres da vida, ele fala sobre comer e beber, ele fala que comer e beber é dom de Deus, ou seja, em Eclesiastes ele vai falar de vários temas, e eu acredito que é meio que o diário, o resumo dele do que ele diz aqui no versículo 12, que ele se dedicou a explorar todas as coisas. Mas, aqui no capítulo 1, ele resume basicamente o que ele descobriu. Olha o que ele diz. Ele resume dizendo aqui nesses versos 9 e 10 que nós lemos o seguinte: não existe nada novo. Tudo o que acontece hoje na nossa geração já aconteceu no passado. Ou seja, na vida não tem nenhuma novidade. Tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente passa, e ele lista os prazeres, tudo, trabalho, vida, morte, tudo isso não é novidade, não é exclusividade nossa, da nossa geração. Ele diz assim, tudo que acontece, ele diz assim, tem alguma coisa que a gente possa dizer assim, não, isso é novidade. Ele diz, não, tudo que acontece hoje já aconteceu nos tempos passados, não é específico da nossa geração. Já leu alguma notícia no jornal que você falou assim, nossa, isso daqui eu nunca vi acontecendo? Irmãos, direto a gente vê notícias que a gente fala, infelizmente, acontece. E às vezes você pode se deparar com uma coisa que você diga assim, não, nunca ouviu falar disso. Mas se a partir dessa primeira vez que você ouviu, você ir pesquisar na internet, você vai ver que
Outro dia eu estava assim, será que alguém já falou a relação, já pensou a relação? Quem é que sabe o que é podcast? Sabe o que é podcast? Podcast é a nova onda do momento. É meio que um grupo de pessoas, uma, duas ou mais, gravam uma conversa, vai conversar sobre assuntos, eles gravam o áudio e soltam para as pessoas ouvirem. Então a onda do momento é esse. E o bom do podcast é como se fosse um programa de rádio, para você entender. Só que não é ao vivo, ele é gravado, você pode ouvir a hora que você quiser. E aí esses dias eu estava até pensando com a Mara, eu falei, será que alguém já começou a investigar ou a pensar a relação do rádio com o podcast? Porque o rádio era do passado, né? Houve uma época que a gente só tinha um rádio. Aí o rádio ficou para trás quando chegou a televisão. Só que agora parece que o pessoal está deixando a televisão, parece não, as pessoas estão deixando a televisão e estão voltando agora para quê? Para ouvir pessoas conversar. É meio que voltar para a rádio, só que diferente, né? E aí a Mara falou assim comigo, alguém já deve ter falado. Aí eu fui pesquisar e apareceu um punhado de gente falando desse assunto. Aí eu vi, eu não sou o único que estava pensando nisso. Então, várias coisas que às vezes a gente vê pela primeira vez, se a gente for pesquisar, a gente vai ver que a gente não é o único que pensou naquilo. Alguém já deve ter pensado. Quando me vem uma frase na cabeça, a primeira coisa que eu acho a frase legal, uma frase legal, né? Aí eu vou lá no Google e digito a frase, para ver se alguém já escreveu ela. E Salomão está dizendo isso daqui, não há nada de novo. Tudo que acontece já aconteceu nas gerações passadas. Já aconteceu. E, de certa forma, pelo livro, ele diz assim, vai sempre acontecer. O que isso tem a ver com o nosso tema? Com o nosso tema? É daí que veio, vamos dizer assim, é baseado nisso que eu quero abordar essa série. Temas atuais, problemas de sempre. Por quê? Porque eu quero nesse mês tratar sobre 4 problemas que acontecem na igreja hoje e que tem sido o motivo pelo qual muitas pessoas têm deixado a igreja. Não sei se você sabe, mas um número cada vez maior de pessoas está deixando a igreja. Elas congregavam numa igreja, faziam parte de uma igreja, frequentavam uma igreja e chega um determinado momento em que elas deixam de ir à igreja. Já tem até um nome para isso, são os chamados desigrejados. O que são os desigrejados? Pessoas que dizem que creem em Jesus, continuam amando Jesus, continuam crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não querem saber de igreja. Não querem saber de congregar em uma igreja, de fazer parte de uma igreja, né, de frequentar cultos e tudo mais. Elas não querem saber, tomaram pavor. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você já pensou assim, ou está pensando ainda, enfim. Né? E o número de pessoas assim cresce a cada dia mais, a cada dia mais. Praticamente toda semana eu recebo notícias de uma pessoa que não quer saber mais de igreja. E quando você vai conversar com essas pessoas, eu já conversei com várias, elas dão os motivos pelo qual elas não querem mais frequentar a igreja, não querem mais fazer parte de igreja. E os motivos são vários. E nesse mês, nessa série, eu quero abordar 4 desses assuntos, 4 desses motivos. E a base para tratar disso, o ponto de partida é o seguinte, eu quero ajudar vocês a entender que esses problemas que as pessoas usam como justificativa para sair da igreja, para não fazer parte da igreja ou não frequentar uma igreja, não são problemas novos, não são novidades na igreja. Não sei se você sabe, mas a igreja já tem quase 2000 anos, né? Porque nós estamos no ano 2020 e começa a partir do nascimento de Jesus. A igreja, vamos dizer que começou a partir do momento que Jesus começou a pregar. Então Jesus começou a pregar com 30 anos e chamar discípulos para ir atrás dele, pessoas para serem seus discípulos. Então daqui 10 anos a igreja completa 2000 anos. Então a igreja tem quase 2000 anos. E nesses quase 2000 anos, irmãos, nós não somos os primeiros cristãos da face da terra. Nós não somos os primeiros evangélicos do mundo. Nós não somos os primeiros a ler essa Bíblia aqui. Nós não somos os primeiros a frequentar uma igreja, a fazer parte de uma igreja. Nós não somos os únicos cristãos do mundo. Vamos dizer assim, o cristianismo não começou com a gente. Estão entendendo? O cristianismo não começou com a gente. A igreja já tem quase 2000 anos. E a igreja já tem quase 2000 anos. Os problemas dentro da igreja também já tem quase 2000 anos. Daí vem essa série.
Então nós vamos falar de temas atuais, assuntos que hoje as pessoas discutem, conversa na esquina, quando visita um amigo, quando conhece um amigo que é cristão e diz: é por isso que eu não vou na igreja, é por esse e esse motivo. E são vários os assuntos que levam a pessoa a deixar de ir na igreja ou a nunca ir na igreja. E o que eu quero ajudar vocês a entender é que nesses quase 2 mil anos de igreja, todos esses problemas que as pessoas justificam deixar a igreja não é novidade. Amém? Não é novidade, não nasceu com a gente, não é um problema só nosso. E o que eu quero ajudar vocês a entender é que ele já existe desde o início da igreja. Desde o início da igreja esses problemas existem. Mês passado nós falamos do problema do dinheiro, lembra disso? E eu mostrei para vocês que o problema de dinheiro também não acontece hoje. Ele já aconteceu desde o início da igreja. Estão entendendo o motivo dessa série? Então vou resumir em 3 os motivos dessa série. Primeiro, eu quero ajudar vocês a entender que os problemas que nós enfrentamos hoje na igreja não são novidade. Como Salomão disse, é por isso que eu comecei com Eclesiastes, não é específico da nossa geração. Existe desde o início, não é novidade. Não tem nenhum problema dentro da igreja hoje que a gente possa dizer assim: isso é novidade, isso é novo. Porque, como disse Salomão, já aconteceu nas gerações passadas. Estão me entendendo? Já aconteceu nas gerações passadas. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é mostrar que esses problemas, como eles existem e sempre existiram na história da igreja, esses problemas nunca foram motivos para os cristãos, nesses quase 2 mil anos de história da igreja, abandonar a igreja. Por mais que a igreja sempre conviveu com esses problemas nunca foram motivo para cristãos deixarem de congregar, abandonarem a igreja. E o terceiro motivo, e o terceiro objetivo nessa série, é a gente pensar como que a gente lida com eles. Então, se não são novidade, a gente vai passar por eles e futuramente os nossos filhos, os nossos netos vão passar por eles. Segundo, se não é motivo para me abandonar a igreja, como nós vamos lidar com eles dentro da igreja? Entenderam? Esse é o resumo de toda essa série. Então vamos para o assunto de hoje, que é pecados dentro da igreja. Esse, talvez, juntamente com o problema do dinheiro que nós tratamos no mês passado, é talvez um dos 2 principais motivos que levam as pessoas a deixarem de ir na igreja. Quando você conversa com várias pessoas que não querem saber da igreja, elas vão dizer que é porque na igreja existem muitos pecados. Tem muita gente cometendo pecado dentro da igreja. Ah, não, eu acho que não devia acontecer esses pecados dentro da igreja. Eu sempre achei que os cristãos fossem perfeitos, fossem santos, né? Eu sempre achei que cristão não pecava, né? E a gente imagina o crente com aquela auréola, né? Aquele anjinho, né? Com asa, né? Um santo, nem palavrão fala, né? Nem falar mal dos outros fala, nem pensar algo errado ele pensa. E a gente idealiza o crente como alguém perfeito. Não, se ele já batizou, se ele já crê em Jesus, como que ele faz uma coisa dessa? Como que ele ainda comete pecado? Isso é um absurdo, não deveria. E como eu descobri que na igreja tem pecado também, eu não quero saber de igreja. Eu não quero saber de igreja. E aí muitos deixam a igreja porque existem pecados dentro da igreja. E muitos que abandonam a igreja por esse motivo, e eu me coloco nesse muitos, porque eu já disse isso, muitos que se tornam desigrejados e deixam a congregação da igreja, eles chegam a dizer ou a pensar assim: não, eu não quero mais saber desse negócio de igreja, porque a igreja devia ser igual à igreja da Bíblia, igual à igreja de Atos. A igreja não é mais como a igreja primitiva. Já ouviu alguém falar isso? A igreja primitiva, a igreja primeira, né? A igreja da Bíblia, a igreja dos primeiros 30 anos ali, a igreja que conviveu ali na época de Jesus, que a gente vê em Atos dos Apóstolos, e muitos de nós pensam assim: não, eu não quero saber mais de igreja, porque essas igrejas de hoje não parecem nada com a igreja da Bíblia. Você vai ler a Bíblia, rapaz, e não, a igreja de hoje está muito errada, não parece nada com a igreja da Bíblia. Se a igreja da Bíblia existisse hoje, eu fazia parte dela. Mas como não existe, essas igrejas hoje, nenhuma parece com a igreja da Bíblia, eu não quero mais saber de igreja. E a razão de não fazer mais parte da igreja é porque, segundo eles, as igrejas de hoje não se parecem nada com as igrejas da Bíblia.
principalmente com relação aos pecados. Mas a minha pergunta é, será que não parece mesmo? Será que a igreja de hoje é totalmente diferente mesmo da igreja da Bíblia? Nós já vimos semana passada que os problemas no mês passado, que os problemas de dinheiro que existem hoje, existem desde quando, irmãos? Desde o início da igreja. Lembra de Atos capítulo 5? Desde Atos capítulo 5, início da igreja, os primeiros anos, já tinha pessoas lá que eram gananciosas e que amavam o dinheiro mais que todas as coisas. Então, será que as igrejas de hoje não se parecem nada com a igreja da Bíblia? Será que a igreja da Bíblia está num nível e as igrejas de hoje estão em outro nível? A ponto de essa igreja de hoje não é digna de mim, eu tinha que ter nascido no início da igreja. E o que eu quero ajudar vocês a entender hoje é, será que as primeiras igrejas eram de verdade perfeitas ou tão diferentes como as que nós temos hoje? Será que as igrejas do início do cristianismo não tinham problemas como nós temos hoje? Será que as igrejas do início não tinham pecados dentro dela? E nós vamos ver se isso é verdade ou não. Primeiro eu vou resumir, eu vou focar em uma carta, mas eu vou resumir. Lembra dos discípulos de Jesus? Em João 15, Jesus vira para os discípulos e diz assim: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Cada um de vocês foi eu que escolhi. Quem escolheu? Os 12. Quem escolheu os 12? Jesus. Só que você já ouviu falar da história de um dos 12 apóstolos de Jesus, chamado Judas o Iscariotes, não já? Quem que foi Judas o Iscariotes? João 12 diz que é o cara que segurava a caixinha de oferta de Jesus, e João diz em João 12 que ele roubava das ofertas que Jesus recebia. Um tempo depois, tendo vivido 3 anos e pouco com Jesus, ele vendeu Jesus, entregou Jesus por quantas moedas de prata? Por 30 moedas de prata. Mas não fica só no Judas não, porque às vezes você acha que é só o Judas que tinha problema. Não sei se você já leu em Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus queria passar por uma cidade em Samaria e as pessoas não deixaram. E às vezes naquela época, para você ir até um local, você tinha que passar por dentro da cidade. E Jesus ia passar por Samaria e o povo não deixou ele passar por lá. Sabe o que o João e o Tiago fez? Lucas 9, não precisa abrir não, Lucas 9:54, João e Tiago viram e dizem assim: Senhor, imagina Tiago e João chamando Jesus no canto falando assim: Senhor, eles não deixaram o Senhor passar não. O Senhor quer que a gente ora para que fogo caia e mate todo mundo? Eu imagino eles lembrando de Sodoma e Gomorra, né? E tudo mais, Deus destruindo tudo Sodoma e Gomorra. Tiago e João viram para Jesus e dizem assim: Senhor, eles não quis receber o Senhor não. O Senhor quer que a gente ora e faz fogo cair do céu e matar todo mundo? Jesus vira e fala assim: de que espírito vocês acham que são? Eu não estou entendendo vocês não. Vocês estão achando que é quem? Você está achando que eu vim destruir a vida das pessoas? Então Tiago e João também não era santo não. Teve um dia que eles quis tacar fogo em todo mundo. E eu vou resumir nesses 3, que são os mais conhecidos. E o Pedro, você lembra do Pedro? Pedro foi o líder da igreja depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E às vezes a gente acha que Pedro foi perfeito. Mas o que Pedro fez quando Jesus foi preso? Negou ele 3 vezes. Na ceia, ele bateu no peito e falou: ainda que todo mundo te abandona, eu jamais vou te abandonar. Quando o soldado chegou, ele pegou a espada, cortou a orelha do cara e para tentar defender Jesus. Mas daí a pouco, umas horas depois, quando uma empregada falou assim: você também não é dos discípulos de Jesus? O que ele falou? Eu não o conheço. Ele mente e nega Jesus 3 vezes. E aí eu te digo, essa aqui é a igreja de Jesus. Essa aqui é a liderança de Jesus. Então, só aqui a gente vê que problemas tem desde o início da igreja. Mas vamos para Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Nós vimos nesse mês passado, em Atos capítulo 5, início da igreja, logo nos primeiros anos, o que Ananias e Safira faz? Vende um terreno, guarda, promete que vai dar tudo, vende um terreno, guarda a parte do dinheiro, chega para Pedro e mente para Pedro. E o que acontece com os dois? Eles morrem. Então já no início da igreja tem crente
mentiroso e ganancioso, que ama o dinheiro. Depois nós vamos para Atos capítulo 8, só para resumir. Tem lá um homem chamado Simão, que ouve a pregação do Evangelho, diz que se converte, chega até a se batizar, aí vê os discípulos orando e o Espírito Santo vindo sobre a vida das pessoas, e o que ele diz? Vou te dar aqui um dinheiro, me dá esse poder aí. E ele quis comprar o dom do Espírito Santo com o quê? Com dinheiro. E era crente. Tinha sido batizado, fazia parte da igreja. A Bíblia diz em Atos 8 que ele seguia os discípulos para todo lado. Em Atos 10 e 11, a gente vê a história de Pedro de novo. Jesus disse que era para eles pregarem em todas as nações, e ele, em Atos 10 e 11, não queria pregar para os gentios. Ele não queria que quem não fosse judeu fizesse parte da igreja, não. E ele, nós vamos ver isso mais para frente, ele estava cometendo meio que uma espécie de racismo. Porque os judeus tinham esse sentimento de que eles eram o povo eleito de Deus, então eles se achavam melhores. Então eles não queriam se misturar. Sabe aquela de eu não me misturo? Os judeus eram assim. E Pedro cometia o mesmo erro. E em Atos 10 e 11 a gente vê Pedro tendo essa atitude. Lá em Gálatas, Paulo vai falar que brigou com Pedro por causa disso. E Pedro era o quê? Líder da igreja. Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus aparece para João e manda João escrever 7 cartas. E essas 7 cartas João ia enviar para 7 igrejas de 7 cidades. E se você ler as 7 cartas, você vai ver que das 7 igrejas, em 5 delas, para 5 delas, Jesus vai lá e diz mais ou menos a mesma coisa, diz assim, eu tenho algo contra vocês. E Jesus fala de pecados que as igrejas estavam cometendo. Para uma delas, Jesus diz assim, eu nem estou dentro do culto, eu estou lá de fora batendo na porta. Para outra, ele diz assim, uma sinagoga de Satanás está instalada aí na igreja. Então, das 7 igrejas, só 2 que passam. As outras 5, Jesus mesmo revela pecados que as igrejas estavam cometendo. Então, só nisso nós já vemos que pecados dentro da igreja não é novidade. Tem desde o início. Amém? Tem desde o início. Mas vamos para a igreja de Corinto. Vai lá em Atos capítulo 18. E nós vamos olhar especificamente como que era a igreja de Corinto. Atos capítulo 18. A igreja de Corinto, que bom que a igreja de Corinto existe. Que bom que Deus registrou, mandou Paulo registrar as cartas dele que ele escreveu para a igreja de Corinto. Nós vamos ler os versículo 1, versículo 9 e 11 e o versículo 18 e 19. Então diz assim, versículo 1 de Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, versículo 9, 10 e 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Versículo 18 e 19. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sincreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Em Atos 18, Atos dos Apóstolos, os estudiosos dizem que a história que Atos narra resume um período, não lembro agora se é 30 ou 40 anos. A história que nós vemos em Atos resume um período de 30 a 40 anos, não me lembro agora qual dos dois exato, mas é mais ou menos isso, 30 a 40 anos. Então Atos resume a história de algo que aconteceu num período de 30 ou 40 anos. E aqui em Atos 18, lembra que a igreja já estava passando problemas, né? Já tinha pecados dentro da igreja.
E em Atos 18, Paulo era um plantador de igreja, ele descobria cidades onde o evangelho ainda não tinha sido pregado, onde a igreja ainda não havia sido plantada, ele ia para lá, começava a pregar e plantava uma igreja lá, e começava uma igreja lá, batizava as primeiras pessoas, treinava os primeiros líderes, depois deixava os líderes e ia para outra cidade. Aqui em Atos 18 ele deixa a cidade de Atenas e vai para uma cidade chamada Corinto. E ele fica lá 1 ano e meio. E nesses 1 ano e meio, ele começa a pregar o Evangelho e a ensinar a palavra de Deus. E uma igreja é formada na cidade de Corinto. Uma igreja formada ali. 1 ano e meio depois, ele vai embora, depois volta, faz umas visitas à igreja, mas ele deixou, depois de 1 ano e meio, uma igreja plantada, uma igreja estabelecida na igreja de Corinto. E é para essa igreja que ele vai escrever a carta de 1 e 2 Coríntios. Passa um pouco aí, folheia as folhas aí. Depois, Atos, Romanos, e aí nós temos 1 e 2 Coríntios. O que é 1 e 2 Coríntios? São 2 cartas, 1 Coríntios, de primeira carta aos Coríntios e 2 carta aos Coríntios. Depois que ele foi embora, ele deixou Corinto e foi para Éfeso. Em Éfeso ele ficou 3 anos. E durante esses 3 anos que ele estava em Éfeso, ele já tinha deixado Corinto, ele agora estava em Éfeso, plantando a igreja de lá. Nesses 3 anos em Éfeso, ele recebeu notícias da igreja de Corinto. Porque o pessoal sempre dava notícia para ele de como que estava a situação das igrejas. E capítulo 1, você está em 1 Coríntios capítulo 1? Capítulo 1, ele recebe notícias da situação da igreja em Corinto. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 11. Olha o que ele diz, olha. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Então o que acontece aqui? Paulo está em Éfeso e algumas pessoas da família dessa tal Cloe encontra com Paulo, a gente não sabe se encontra ou se manda carta, mas conta para Paulo a situação e coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Lembrando que era a igreja que ele havia plantado há pelo menos uns 2, 3 anos atrás. Estão entendendo? Ele havia plantado. E ele agora recebe notícias de como que essa igreja estava. E aí, a carta de 1 Coríntios vai ser ele escrevendo, depois de receber essa notícia, ele escreve uma carta para a igreja. Para quê? Para lidar com o que ele havia, com o que ele tinha, com a notícia que ele havia recebido de como que a igreja estava. E ele, 2 coisas ele esclarece em Coríntios. Ele recebeu notícias pela família de Cloe, e ele também, no capítulo 7, vai dizer que a igreja de Corinto escreveu uma carta para ele, perguntando a respeito de vários assuntos, várias dúvidas que eles tinham. Então eles enviam essa carta. E Paulo, então, decide lá de Éfeso escrever essa carta de 1 Coríntios para 2 coisas. Tratar dos assuntos que ele havia recebido notícia pela família de Cloe, e responder às dúvidas e questionamentos deles da carta que eles haviam enviado para ele. Deu para entender aqui? Então ele agora vai tratar desse assunto nessa carta. E eu não vou ler a carta inteira, mas eu vou pontuar aqui os problemas que tinha em Corinto. Se você ler a carta, você vai ver e vai descobrir os problemas que estava tendo naquela igreja que tinha nem 5 anos que havia sido plantada. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 3, e aqui nós já lemos nesse versículo, a primeira coisa que ele diz é: fui informado pelos da família de Cloe de que há divisões entre vocês. E aí olha o versículo 12. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Primeiro problema que ele trata do capítulo 1 ao capítulo 3, divisão no meio da igreja. Divisão, inveja e idolatria a ídolos. Qual que é o problema que estava tendo em Corinto? A igreja estava dividida. Por que a igreja estava dividida? Porque tinha um grupo que falava assim: eu sou de Paulo. Você já ouviu isso? Parece um problema atual de pessoas cristãs que idolatram o seu pastor. Você deve conhecer. Pessoas que enchem o peito para falar: eu sou da igreja do fulano de tal.
Eu não saio da igreja do fulano de tal. Se o fulano de tal sair da igreja e for com uma outra, eu vou atrás dele. Na igreja de Corinto já tinha isso. E tinha um grupo que falava assim: não, eu sou de Paulo. Meu líder, meu pastor é Paulo. Outros falavam assim: eu sou de Apolo, que são pessoas que pastorearam a igreja. Outros diziam: eu sou de Pedro. E tinha um grupo ainda que falava assim: eu sou de Cristo. Já viu aquele pessoal? Inclusive a maioria dos desigrejados são assim, eles dizem assim: eu não sigo pastor nenhum, meu pastor é Jesus. Eu não preciso ter pastor, eu não preciso ir em igreja, eu sigo é Jesus. É a mesma coisa que essa turma estava fazendo. Uns falavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros ainda, pareciam os mais espirituais, né? Diziam assim: eu sou de Jesus, eu sigo só Jesus, eu não sigo pastor nenhum, eu sigo é Jesus. Eu não preciso obedecer a ninguém, eu não preciso prestar contas para ninguém, eu sigo a Jesus e só Jesus. Leio a Bíblia na minha casa e só Jesus. E Paulo está dizendo assim: eu fiquei sabendo que está tendo esse problema no meio de vocês aí. Depois, ao longo da carta, ele vai dizer que, na verdade, o que estava gerando isso também era inveja. Então, 3 problemas aqui: divisão, inveja e idolatria de pastor. Acontece essas coisas hoje? Acontece. E aí eu te digo: é novidade? Nenhum. Já acontecia lá na igreja de Corinto. Mas não vou focar muito não. Vamos para o outro ponto. Do capítulo 5, no capítulo 5, Paulo vai tratar, olha o capítulo 5, que capítulo horrível. Olha que obscuro esse capítulo. Olha o que ele diz no capítulo, versículo 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Olha o que ele diz: imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Vai para o versículo 9 a 11. Olha o que ele diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, ou seja, eu não estou me referindo a quem não é cristão, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora eu vos estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Contra as pessoas vocês não devem nem comer. Resumindo, qual o problema que ele está tratando aqui? Imoralidade sexual, problemas de cunho sexual na igreja. E ele diz assim: coisas que nem entre os gentios, coisas que nem aqueles que não são da igreja praticam. Olha o que Paulo está dizendo: que a igreja está cometendo pecados que ele não viu nem quem não é da igreja cometer, a ponto de um membro da igreja estar se deitando com a madrasta. E aí lá no versículo 9 e 11 ele diz assim: eu já falei com vocês numa carta anterior, eu já falei com vocês que não era para vocês se associar, ter comunhão com quem é imoral com quem é imoral, idólatra, avarento. E aí ele diz assim: mas lembra que eu não estou falando de pessoas que você deve deixar de conviver com pessoas que não são cristãs e cometem esses pecados, porque não é impossível, a gente teria que sair do mundo. Aí ele diz assim: o que eu estou falando especificamente é de pessoas que, dizendo-se irmão, dizendo-se cristão, dizendo-se ser crente, é idólatra, imoral e tudo isso. Com esses vocês não devem se associar. Se ele alerta de não se associar com pessoas desse tipo, é porque dentro da igreja tinha pessoas que se dizia crente, fazia parte da igreja e era isso. E às vezes a gente ouve falar de pecados de cunho sexual na igreja hoje, a gente fica horrorizado. Nossa, isso não devia acontecer na igreja. Irmão, realmente não devia acontecer, mas acontece. Infelizmente. E não é de hoje. Isso é desde o início. Desde o início. Capítulo 6, ele vai falar sobre litígio, questões judiciais entre cristãos. Olha o que ele vai dizer. No capítulo 6 ele vai dizer assim: eu fiquei sabendo que está tendo um problema entre vocês. Questão judicial. Você já entrou na justiça contra alguém? Já teve problema de justiça com alguém? Você já teve que entrar na justiça com alguém que não te pagou e tudo mais? Paulo está dizendo assim, resumindo:
eu estou sabendo que entre vocês está tendo problema judicial, está tendo um problema, alguém está, sei lá, está pegando emprestado, não está pagando, ele não especifica que problema, mas ele diz assim, a ponto de vocês estarem indo lá como é o nome? Onde a gente vai para abrir um processo contra alguém? No fórum. Eu fiquei sabendo que tem cristão indo no fórum para abrir processo contra um irmão da igreja. Aí ele diz assim, será que, pelo amor de Deus, será que não tem alguém sábio nessa igreja para resolver esse problema? Será que não tem alguém que possa juntar os dois e resolver essa questão? E ele diz assim, isso é uma vergonha para vocês terem que ir num juiz de alguém que não é cristão para resolver a situação entre vocês. E aqui entenda que ele está falando duas coisas. Não devia ter problema. E segundo, não devia, se tem, a igreja tem que resolver. Tem que ter pessoas maduras dentro da igreja para resolver. Mas ele está dizendo, mas não tem e vocês estão tendo que ir lá no fórum lá, para abrir processo um contra o outro. E ele diz assim, isso é vergonha para vocês. Irmãos, acontece isso hoje? Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. Houve um tempo, talvez não é da sua época, como não é da minha, mas reza a lenda que houve uma época que até quem não era da igreja tinha confiança de fazer negócio com crente. Ah não, você é crente ou não? Pode, você paga. Alguém pode fazer isso hoje, não? Não pode? Não pode, irmão, não pode, não pode. Porque vai dar B.O., vai dar problema. Vai dar problema. Agora eu te digo, isso é um problema, uma novidade? Nenhuma novidade. Já aconteceu lá no início da igreja. Capítulo 7. Olha o problema que Paulo vai tratar no capítulo 7. Paulo, resumindo, trata de 3 tipos de problema aqui. Problema no casamento. Tinha casais com problemas na relação deles. Ele trata do divórcio aqui. Tinha gente querendo divorciar por bobagem, por qualquer coisa. E terceiro, ele trata dos solteiros. É bom ou não ficar solteiro? O solteiro tem que casar? Não tem? E tudo mais. Resumindo, existe problemas nas relações, nos casamentos hoje em dia dentro da igreja? Existe. Existe. Existe e não é pouco. Mas já acontecia na época de Paulo. Os casais na época de Paulo já tinham problemas, já enfrentavam problema, não é novidade. Problema de divórcio, às vezes a gente acha que o problema de divórcio é do século XXI, né? Não. Na época lá, lembra que questionaram Jesus também? O pessoal questionou Jesus uma vez. Moisés falou que a gente pode dar carta de divórcio para os outros, o que o senhor diz? E Jesus repreende eles. Jesus diz assim, olha, se vocês estão dando carta de divórcio um pelo outro, é por causa da dureza do coração de vocês. E aqui na igreja de Corinto estava tendo casais que estavam tendo problemas no seu casamento. E ele tem que tratar dos problemas do casamento aqui. Estava tendo problema de divórcio. Os solteiros estavam, acredito que os solteiros estavam tendo algum movimento lá que ele teve que esclarecer se é bom, se não é casar e tudo mais. Capítulo 8, ele vai falar sobre, talvez esse aqui é um dos mais difíceis de eu resumir aqui. Ele vai tratar de problemas com carnes oferecidas a ídolos. Deixa eu tentar resumir aqui. A questão de carnes oferecidas a ídolos era uma questão de liberdade cristã. Não sei se você já ouviu esse termo, liberdade cristã. Mas o que quer dizer isso? Resumindo o que o crente pode ou não pode fazer. E isso é um dos assuntos que eles escreveram para eles. Inclusive a gente vai ver que o pessoal na carta que escreveu diz assim, tudo me é lícito, ou seja, eu posso fazer todas as coisas. Aí é quando Paulo vai dizer assim, realmente tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a questão aqui é a liberdade do cristão. O que o cristão pode fazer? O que é e o que não é pecado para o cristão? O cristão pode ou não pode beber? O cristão pode ou não pode fazer tatuagem? O cristão homem pode ou não pode usar brinco? Eu estou usando coisas de hoje, mas basicamente talvez não é os mesmos problemas, mas tinha esse problema de que pode ou não pode lá. E um dos problemas principais é que na cidade de Corinto, era uma cidade que tinha vários tipos de religião, era uma grande cidade, é como se fosse a grande São Paulo, ou a cidade do Rio de Janeiro, ou a grande BH, eram cidades que tinham tudo, de tudo mesmo, eram as metrópoles, que a gente chama hoje. E lá tinham locais, tinham religiões que eles ofereciam animais em sacrifício, em rituais lá nas religiões deles,
E depois os membros faziam churrasco com aquela carne e parte daquela carne, depois de ser oferecida, era vendida no açougue. E só que era vendido por um preço bem barato. Então o pessoal que não tinha muita condição ia para onde? Ia lá, porque é mais barato. E qual que é o problema que acontecia aqui? Às vezes um crente passava e vinha um outro crente da igreja comendo aquela carne daquele açougue, comendo um churrasco na casa do vizinho, que o vizinho sabia que a carne era daquela adoração. Ou então o vizinho falou: fulano, comprei, você não sabe, lá no açougue e tal, a carne super barata. Aí o outro crente virava e falava assim: não, você é doido, aquelas carnes de lá é o que o pessoal oferece lá no templo, a gente não pode comer não, oferecida a ídolo. E aí tinha um cristão que falava assim: não, a gente pode, porque o ídolo não é nada. O ídolo não existe, aquele Deus não existe, então a carne. Só que aí tinha pessoas que ficavam o quê? Paulo usa a linguagem de ele era fraco na fé. Só de pensar em comer daquela carne, ele já ficava. Você já viu aqueles crentes preocupadão com as coisas? Nossa Deus, não pode ir, né? E tal, e aquele negócio. E tinha isso já no início da igreja. Cristão que achava que ele podia, não tem problema, porque Deus não é nada, eu vou comer essa carne, não tem problema não. E já tinha outros que achavam que não podia, não pode, porque. E esse era o problema que estava dentro da igreja. E Paulo tem que escrever para resolver esse problema de pode ou não pode. Se fosse o outro, ele iria escrever. A igreja perguntava: Paulo, eu posso fazer tatuagem? Né? Eu posso. Talvez em algumas igrejas a mulher pode usar calça. Né? É a realidade de algumas igrejas. E aí ele tem que escrever com relação a isso. E do capítulo 11 em diante, ele vai tratar especificamente dos problemas no culto. Olha para você ver, se a gente ler Coríntios, a gente vai ver que o culto, em outras palavras, resumindo, o culto em Corinto era uma bagunça. Era uma bagunça. E aí ele dedica o resto da carta para falar a respeito do culto. Os assuntos que ele trata: a mulher tem ou não que usar véu na igreja. A ceia do Senhor. Paulo vai falar que o que eles estavam praticando não era ceia. Porque um estava comendo mais que os outros, Paulo chega a dizer que tinha gente ficando bêbada na hora do culto, na hora de participar da ceia do Senhor. Que tinha pessoas que comiam e outras que iam para a reunião e ficavam sem comer. A ponto dele dizer assim: isso que vocês estão achando que é Santa Ceia, já não é mais a ceia, por causa de toda essa confusão que vocês estão arrumando. Ele também vai tratar dos assuntos dos dons espirituais e da ordem no culto. A questão dos dons espirituais na igreja estava uma bagunça. Estava uma bagunça. O pessoal falava a hora que queria, todo mundo falava, aquela bagunça no culto. E ele tem que esclarecer a respeito dos dons espirituais, de como exercitar os dons na igreja e como fazer um culto com ordem. E uma outra coisa que é muito grave, estava rolando no meio da igreja uma ideia de que a ressurreição não era verdade, de que nós não iríamos ressuscitar, de que Cristo não tinha ressuscitado. Olha o que estava rolando dentro da igreja. Um dos fundamentos do cristianismo, na verdade, a mensagem do Evangelho é: Jesus encarnou nessa terra, Jesus sendo Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, ressuscitou, voltou ao Pai e ainda há de voltar. Em resumo, esse é o Evangelho. E como que isso tem a ver com a gente? E tinha gente na igreja espalhando uma história, e quem sabe até pregando lá na hora de pregar, que Jesus não tinha ressuscitado. E aí ele pega o capítulo 15 e vai tratar dessa questão de que Jesus ressuscitou ou não. Então estava tendo um problema sério com relação à teologia nessa igreja. Então, em resumo, eu resumi aqui os problemas que estava tendo em Corinto. Se você ler a carta, você vai ver ele falando especificamente desses problemas. E eu citei, você viu vários que eram pecados e pecados graves. A pergunta que eu faço é: por causa desses problemas, Paulo abandonou a igreja? Os cristãos que não estavam cometendo esses pecados abandonaram a igreja? Em todo o Novo Testamento agora, os problemas, porque aparecem problemas nas outras cartas também, os cristãos lá do início da igreja abandonaram a igreja por causa de todos esses problemas? A resposta é um grande e óbvio não. Eles não abandonaram a igreja.
Então, a primeira coisa que eu já mostrei para você até aqui: problemas de pecado na igreja não é novidade. Acontecem desde o início, e pecados graves que a gente viu, como é o caso de Corinto aqui. Segunda coisa, as pessoas têm usado os pecados que acontecem dentro da igreja como motivo para abandonar a igreja. A pergunta que eu fiz é: os primeiros cristãos abandonaram a igreja por causa dos pecados que tinham dentro dela? A resposta e a conclusão que a gente chega é: não. Não. Pelo contrário, olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Vou ler aí e vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Olha o que ele diz. Aqui Paulo já é na segunda carta, mas eu vou usar para mostrar como que ele não abandonou a igreja. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Versículo 21 e 22. Versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como a garantia do que está por vir. Capítulo 2, versículo 4. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Depois da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aquela carta que nós vimos aqui, você vai ver como que Paulo pega pesado, aquele homem que estava deitando com a sua madrasta, Paulo diz assim: se ele não se arrepende, expulsem ele da igreja, excluam ele da comunhão da igreja. E Paulo usa até uma linguagem pesada, ele diz assim: entreguem ele para Satanás, para ver se pelo menos a alma dele vai ser salva. E aí parece, por essa segunda carta, que a igreja ficou muito triste. A igreja passou por um período triste, porque de fato aquela carta bateu forte neles e levou eles a uma tristeza que Paulo vai chamar de uma tristeza santa, uma tristeza que levou ao arrependimento. E ele escreve então essa segunda carta, que poderíamos dizer é uma carta de consolo. É uma carta de consolo. O que eu estou querendo dizer com isso? Paulo não abandonou a igreja porque ela tinha pecado. Pelo contrário, ele diz aqui no capítulo 2, versículo 4, que ele escreveu para eles com grande aflição e angústia de coração e com lágrimas. Paulo, ao invés de abandonar a igreja, ele escreveu uma carta para corrigir os problemas e chorou e se angustiou pela igreja. E não abandonou a igreja. E às vezes a gente vê os pecados dentro da igreja e a gente abandona ela, faz tudo, de menos chorar por ela, de menos querer ajudar as pessoas a melhorar. Nós vemos um irmão pecando ao nosso redor, ao invés de tentar ajudá-lo a vencer aquele pecado, a gente abandona, começa a falar mal e usa isso como todo tipo de justificativo. Não é assim que os primeiros apóstolos, os primeiros líderes, que os primeiros cristãos lidaram. A realidade de pecado dentro da igreja é dura, deve nos atingir. Paulo vai lá dizer na primeira carta dele que quando um membro do seu corpo fere, o corpo inteiro sente. Ou se o seu dedo cortar, é só o dedo que vai sentir dor. Quando só você chuta a quina assim, parece que o corpo inteiro sente dor, né? O corpo, Paulo está dizendo assim, a gente é o corpo de Cristo. Quando um é ferido, quando um sofre, todos nós deveríamos sofrer. Então é assim que eles tratavam. Então, a terceira pergunta e última é: como nós devemos lidar com os problemas hoje? Se os problemas da igreja não são novidades, se não é motivo para a gente abandoná-la, como então a gente deve lidar? Eu quero gastar os últimos minutos com isso. Vou resumir bem também. Se você quiser, nem precisa abrir, porque aí eu vou passar bem rápido pelos capítulos para a gente finalizar. Primeiro, como nós devemos lidar com os pecados dentro da igreja? Primeira coisa que eu tratei até aqui: saber e entender que os pecados não são novidades, que eles não são problemas da nossa geração.
que nesses quase 2000 anos de história da igreja, sempre teve pecado no meio da igreja. Isso, irmãos, já é metade do caminho. Já é metade do caminho. Porque quando a gente entende isso, eu fico, então, peraí, então a gente não é a última bolacha do pacote. Então não é só a gente que sofre com problemas dentro da igreja. A igreja, ao longo de todos esses anos, sofreu com isso. Os primeiros apóstolos, ao longo da história da igreja, a maioria dos cristãos não abandonaram a igreja por causa disso. Mas isso também não quer dizer que eles não lidaram com esses problemas. Como então nós devemos lidar com esses problemas? Primeira coisa, devemos disciplinar os que cometem pecados. Eu vou ler rapidamente o capítulo 5 da primeira carta. Olha o que ele diz. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Entenda bem, o problema era grave, que não tinha nem fora da igreja. E Paulo não diz assim, aceitem e pronto, acabou. O que eu quero estabelecer aqui não é que a gente deve aceitar pecado dentro da igreja como, não, sempre aconteceu, vamos deixar acontecer para lá. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que isso não é motivo para a gente abandonar a igreja. O que nós devemos fazer então? Primeira coisa, nós temos que disciplinar aqueles que cometem pecados na igreja. Toda igreja tem que ter uma estrutura de disciplina. Toda igreja tem que ter a sua forma de disciplinar aqueles que caem em pecado. E Paulo está dizendo, está acontecendo, porque, irmãos, o que nos dá a entender é que estava acontecendo esses problemas na igreja e o pessoal da igreja não estava fazendo nada. Eles estavam eles estavam tocando. E aí o que Paulo está dizendo é assim, vocês não têm motivo para ficar orgulhoso. Está tendo um problema. A casa está caindo. Vocês não têm que ficar orgulhosos de como que as coisas estão acontecendo aí, fechar os olhos como se nada estivesse acontecendo. Vocês não têm que pôr pano quente, né? Vocês têm que fazer é lidar com o problema. Pega esse cara que está fazendo isso, se ele não se arrepender, expulse ele da comunhão. Mostre para a igreja, e não só para a igreja, mas para as pessoas ao redor, que a gente lida com as coisas de forma séria na igreja. Jesus já tinha mandado disciplinar lá em Mateus 18. Em Mateus 18, Jesus está dizendo assim, quando alguém pecar contra você, vai e conversa com ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, sabe o que você faz? Procura 2 testemunhas da igreja e conta para essas testemunhas. Pede a ajuda deles para resolver o problema. Se mesmo com as 2 testemunhas não resolver, Jesus diz assim, vai e conta para a igreja inteira. E se a igreja, mesmo diante da igreja inteira, não resolver o problema e não se arrepender, considere-o como gentil, que é o que Paulo está dizendo, mandando fazer com esse cara. E aí é que entra aquele versículo que Jesus diz assim, porque onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei. Esse versículo, dentro do seu contexto, é um contexto de disciplina. Jesus está falando que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, disciplinando aquele que pecou, e ali ele estaria. Jesus prometeu estar presente na hora da disciplina na igreja. E isso a igreja de Corinto não estava fazendo. E a primeira coisa que Paulo cobra a igreja e que nós hoje temos que fazer na igreja com os pecados é disciplinar os que cometem pecados. Sabe o que eu suspeito, irmãos? Eu falo de experiência própria. Sabe o que mais me intriga e sabe o que mais me fere? Não é o problema de ter pecado na igreja. Mas o que acaba comigo é igrejas que a gente vê que nada acontece com os que pecam. Você também é assim? Talvez você não conviveu o suficiente em igreja ainda. Mas como é que você fica quando você vê os pais, o menino com o filho pirracento, quebra tudo, sobe, desce, e você olha para os pais e não estão fazendo nada. Como é que você fica? Eu, sinceramente, é um dos meus momentos de maior tentação. Eu fico para morrer, irmão. E a igreja é a mesma coisa. Eu sinto que a maioria das pessoas que abandonam a igreja por causa disso, não é porque de fato viram pecados na igreja, é porque viram que pecados são cometidos e nada acontece. E principalmente com parte da liderança, parece que os últimos a saber a liderança, ou parece que a liderança, na maioria das vezes, sabe e não fez nada, e é isso que mata as igrejas. Não é um problema de ter pecado, é o problema dos pecados não serem tratados.
Vamos pular. Mas Paulo fala uma outra coisa. E a segunda coisa que nós devemos fazer com os pecados, devemos lamentar e nos entristecer por eles. É o que ele disse no capítulo aqui também. Ele diz assim: vocês não deveriam estar orgulhosos, acaso vocês não deveriam estar tristes? Eu já citei isso aqui breve. Outra coisa que a gente devia fazer é lamentar e nos entristecer por causa dos pecados dentro da igreja. Amém? Nós devíamos nos entristecer. Poxa, fulano tá acontecendo isso. Nossa, a igreja, sabe, aquele pecado pipocando daqui e dali, a gente devia chorar pela igreja, irmãos. A gente devia lamentar pelos pecados. Quando a gente ouve os escândalos nas mídias, dentro da igreja, a gente devia se entristecer, dobrar o joelho e orar pela igreja. E às vezes a gente sai falando mal, sai murmurando, posta na internet, abandona a igreja, põe lá no WhatsApp, saí da igreja, não quero saber mais de igreja, e não derramou uma lágrima, não fez uma oração pelos pecados que acontecem dentro da igreja. Uma terceira coisa que nós devemos fazer: perdoar uns aos outros, perdoar os que cometem pecados dentro da igreja. Olha o que Paulo vai falar na segunda carta. Segunda carta, capítulo 5, versículo... Olha o que ele diz, ó. Não, capítulo 2. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 2, 5 a 11. Olha o que ele diz, ó. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Ó, a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Sabe aquele cara lá atrás que Paulo mandou expulsar da comunhão? Parece que ele se arrependeu. E o que Paulo agora vem na segunda carta falar? Vocês devem perdoar ele, consolar ele, reafirmar ele, para que ele não seja tomado de excessiva tristeza. Ou seja, se ele está triste e isso gerou arrependimento, que é o que ele vai tratar, ótimo, estou feliz, porque de certa forma ele vai falar isso, eu não vou ler porque o tempo já está correndo. Paulo diz assim que a igreja inteira se entristeceu, e ele diz: eu estou muito feliz porque vocês ficaram tristes, porque essa tristeza gerou arrependimento no coração de vocês, e eu estou feliz com a reação de vocês. E aí ele diz: agora, contrário do que eu disse lá atrás, perdoe. Perdoe. Em Efésios 5,32 ele diz assim para a igreja de Éfeso: perdoem uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos que ter espaço para perdão na igreja. A igreja tem que ser o primeiro lugar onde a gente encontra perdão. A igreja tem que ser o lugar onde, se a gente comete pecados, a gente sabe duas coisas. Primeiro, que nós vamos ser disciplinados, mas a segunda também, nós vamos encontrar perdão, amor, consolo e ajuda para nos levantar. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6, 1 e 2. Ó, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Outra coisa que nós devemos fazer: perdoar os que cometem pecados, perdoar uns aos outros e ajudar eles a levantar. Está muito comum, você já deve ter ouvido hoje na internet, o chamado cultura do cancelamento. Já ouviu falar disso? O que é a cultura do cancelamento? Um famoso comete um erro, o pessoal cancela ele. Como cancela ele? Deixa de seguir e coloca, quase que manda ele, sabe assim, exclui a pessoa. O que é a cultura do cancelamento? É excluir a pessoa. A pessoa comete um erro, é famoso, aí tem milhões de seguidores. Aí a pessoa comete um erro, e erro grave, não estou diminuindo isso, mas aí cometeu um erro, o que as pessoas fazem? Acabou, não sigo mais. Aí exclui a pessoa. E começa a crucificar a pessoa, e essa é a cultura do cancelamento hoje. E a cultura do cancelamento não pode afetar a igreja, irmão. Não pode afetar a igreja. Não é porque a pessoa cometeu um pecado que a gente tem que, já de cara, é claro que tem casos e casos. Amém? Como Paulo aqui na primeira carta mandou expulsar o cara. Mas aí na segunda carta ele diz que o cara se arrependeu. E o que ele diz? Tragam ele de volta. Então nós não podemos cometer o erro de excluir a pessoa de uma vez por todas.
E a última coisa que nós devemos fazer, e para mim a mais importante, porque se não tiver essa última, na verdade a penúltima, nós devemos lembrar que todos somos pecadores. Lá no capítulo 10, a primeira carta, Paulo diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você acha que está de pé? Está bem? Está firme? Paulo diz assim: cuidado para que não caia. Ou seja, todos nós podemos cair, irmão. Todos nós estamos sujeitos a cometer pecados. Quanto tempo você tem que conhece Jesus, que lê a Bíblia, que congrega numa igreja, que ouve falar de Jesus, e nesse tempo todo você nunca pecou? Todos somos pecadores. Hoje é o irmão, amanhã pode ser eu. É por isso que Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados vocês que perdoam e oferecem misericórdia com os que caíram e pecaram, porque amanhã você pode estar precisando de misericórdia. Você vai receber. Amém? E a última coisa. E aí, abra sua Bíblia, volta aí, abre aí em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, e eu vou finalizar. Você viu como que a igreja de Corinto era problemática, né? Você viu o próprio Paulo escrevendo e contando para todo mundo. Nós estamos no ano 2020 e nós sabemos do problema que tinha em Corinto. Mas olha como que ele começa a carta. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, olha para mim. Sabendo dessa igreja problemática do jeito que é, como você começaria a carta para eles? Eu imagino que eu escreveria uma carta mais ou menos assim. Eu ia escrever primeiro nervoso, bravo, né? Querendo xingar todo mundo. Pelo amor de Deus, eu estou perdendo meu tempo escrevendo essa carta. Vocês, nosso Deus, ô igrejinha, eu não vou nunca mais pôr o pé aí, porque eu estou sabendo que vocês estão fazendo isso, aquilo, outro, e já ia começar xingando, né? Você já cometeu o erro de chegar para conversar com a pessoa, já xingando, já chega atirando, né? Às vezes nem bom dia, já pegou alguém e fala assim, bom dia primeiro, né? Imagina nós escrevendo a carta para Corinto, a gente nem bom dia dá, olá, saudação, não. A gente já ia entrar, né, no chicote, já na correada. Mas olha como que Paulo começa a carta. Versículos 1 e 2 e 3. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Paulo começa chamando essa igreja problemática, onde tinha um cara que deitava uma madrasta, onde tinha gente com divisão, que não se batia com o outro, que invejava, que o culto era uma bagunça, e gente querendo falar daqui, e casamento com problema. Paulo começa a carta para essa igreja problemática, chamando ela de quê? Igreja de Deus. E ele fala duas vezes santo. Ele diz santificadas em Cristo Jesus e chamadas para ser santas. Se tem uma coisa que essa igreja não era santa, né? Mas Paulo começa chamando ela de igreja de Deus, santificada em Cristo Jesus, chamada para ser santa. Sabe por quê? Porque mesmo com todos os problemas, mesmo tendo pecados no meio da igreja, a igreja ainda é a igreja de Deus. E não só a igreja de Corinto, como as igrejas hoje, a igreja do século XXI, da nossa geração, mesmo com todos esses problemas que a gente vê nas mídias e em todo lugar, deixa eu te dizer, mesmo com todos esses problemas, ela ainda é a igreja de Deus. Ela ainda é a igreja por quem Paulo vai dizer no capítulo 5 de Efésios, a igreja por quem Cristo deu a sua vida. Ela ainda é, quer ver? Deixa eu ler Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27. Olha o que Paulo diz: maridos,
amem cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Para quê? Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja ainda não é assim, irmãos. Ela ainda tem problemas e pecados, mas deixa eu te dizer, e isso é o que nós não podemos esquecer. Se você esquecer de todo o resto, pelo menos disso não esqueça. Com todos os problemas, a igreja ainda é a igreja de Deus, porque em Cristo Jesus deu a sua vida. Sabe o que nós vamos comemorar aqui agora? Sabe o que nós vamos celebrar aqui agora? O que nós vamos lembrar hoje, a Santa Ceia, o sacrifício de Jesus. Sabe por que Cristo deu o seu sangue e o seu corpo? Por essa igreja imperfeita, com problemas, com pecados, com pessoas que foram chamadas para ser santas, mas que nessa vida nunca vão conseguir ser santas. Com pessoas, desde os líderes até todos, que cometem erros e vão cometer. Hoje é o fulano, amanhã pode ser eu. Hoje eu estou ajudando um a se levantar, amanhã eu posso ser um caído. E nós não podemos perder isso de vista. Cristo sabia disso. Ele sabe disso. Mas a Bíblia nos diz que ainda assim Ele deu a vida por ela. Ainda assim, a Bíblia diz que Ele está trabalhando nela, Ele está purificando ela, Ele está santificando ela, para que no dia em que Ele voltar, Ele mesmo a apresente para ela santa, inculpável, sem mácula. Se nós esquecermos que foi por essa igreja que Cristo deu a vida, que foi por mim e você pecador, e nós juntos formamos uma igreja de pecadores, foi por nós que Cristo deu a vida. E se a gente esquecer disso, tudo que a gente falou até aqui, a gente não vai conseguir praticar. Eu não vou conseguir perdoar se não lembrar que Cristo me perdoou. Amém? Fique de pé. Põe sua mão no seu coração por um minuto. Feche os seus olhos. Eu quero que você pense nessa palavra. Talvez você já se questionou ou se questiona por causa dos pecados que existem dentro da igreja. Nós concordamos nisso, irmãos, que pecados não deviam acontecer na igreja. Mas é impossível, pelo menos nessa vida, enquanto Cristo não voltar, é impossível termos uma igreja que não tenha pecado. Até que Cristo volte e nos torne perfeitos e complete a obra que Ele começou. Paulo diz em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, mas Ele vai cumprir quando Ele voltar. E até que Ele volte, a igreja vai ser essa mistura, esse paradoxo, essa mistura de uma igreja santificada em Cristo, chamada para ser santo, mas que ainda comete pecados, que ainda comete erros. Porque a igreja nada mais é do que o conjunto daqueles que creem em Jesus, o conjunto de pessoas, e pessoas, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. Ainda que a gente lute contra os pecados, vez ou outra a gente perde, vez ou outra a gente acaba escorregando, acaba cometendo erro, acaba falhando, decepcionando, cometendo pecados aqui e ali. Até que Cristo volte, seremos uma igreja imperfeita. Mas ainda assim somos a igreja dele. Ainda assim somos a noiva dele. Ainda assim somos a família de Deus. Ainda assim somos uma igreja, e nós aqui na Cristo da Cidade somos uma expressão dessa igreja. Nós vamos cometer pecados, nós vamos cometer erros na nossa caminhada, nós vamos errar, nós vamos falhar, mas não vamos deixar de ser a igreja de Jesus. Não vamos deixar de ser a igreja por quem Cristo deu a sua vida.
por quem Cristo se entregou, por quem Ele deu o seu corpo, por quem Ele derramou o seu sangue até o fim, por quem Ele sofreu naquela cruz, por quem Ele se entregou. Nós, a igreja, com a nossa vida, dizemos para as pessoas: nós somos todos pecadores, mas pecadores que foram salvos pela graça de Jesus, pecadores por quem Cristo deu a sua vida, pecadores que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por eles. E é por isso que, mesmo sendo pecadores, mesmo errando uns com os outros, nós permanecemos juntos, nós nos reunimos todos os dias, nós permanecemos juntos, nós disciplinamos uns aos outros, nós exortamos uns aos outros, nós corrigimos uns aos outros, nós levamos o pecado a sério, mas sabemos que somos pecadores. Que a igreja possa ser um local onde as pessoas possam encontrar um lugar. Por isso, não podemos rejeitar ou fechar as portas para nenhum tipo de pecador, independente do seu pecado. Porque a igreja é o lugar de pecadores, pecadores que se reconhecem pecadores e que creem que Cristo morreu e se entregou por eles. Você que já é batizado, já se batizou, já tomou a decisão de viver o resto da sua vida por Cristo para Ele. Você que é batizado, venha um por um, pegar o cálice e o pão. Se você ainda não é batizado, permaneça com a mão no seu coração, permaneça ouvindo a mensagem do Evangelho. Na medida em que você ouve o Evangelho, que você conhece aquilo que Cristo fez por você, pense em entregar sua vida para Ele. Eu vou voltar essa canção, nós vamos cantar ela, porque ela ilustra o que a igreja deve ser. Uma casa onde há recomeço. Recomeço para aqueles que pecaram. Recomeço para os que erraram. Começo para os que estão conhecendo Cristo. Fui convidado a E a ceia é a mesa que nos lembra disso. larguei minhas defeitas e vim reconhecer, não mereci estar. Nenhum de nós merecemos estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado. Ele te chama para ser santo, Ele te chama para fazer parte da E igreja. é tão bom saber que há lugar. A graça nos chamou. A graça nos chamou, a mesa do Senhor. Nenhum de nós merece, não somos que pecam, nenhum de nós merecemos. Nós somos todos pecadores, por isso há lugar para nós aqui na casa, na comunhão da igreja. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus, Pai, a esperança da casa, recomeço da casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus, Pai. Obrigado, Jesus, Deus nos entregou por nós. O som da sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos
pensando no dia que Ele entregou-se por você. Quando estamos juntos, Ele foi para a cruz por nós que somos pecadores. casa de Deus, Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus, Pai. Feche os seus olhos e É a tua mesa que nos oferece um olhar de compaixão e não de acusação, Senhor. Ele deu o Filho dele por você, para pagar o preço pelos seus pecados. Não só se você já Com um coração aberto e que reconhece o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória pelo que estamos experimentando agora. É justamente por sermos pecadores que Ele tem Nenhum homem merece receber a glória que apenas o Senhor é digno de receber. Porque nenhum homem poderia fazer por nós aquilo que o Senhor está fazendo neste exato momento. Nós queremos, Senhor. A Ti a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o louvor. Louve Ele porque Ele te recebeu mesmo você sendo pecador. Nossa alma canta Louve a Ti. Ele porque Ele se entregou por você mesmo você sendo pecador. E a uma só Mesmo voz nós nós sendo queremos pecadores. reconhecer para Louve que Ele porque Ele prometeu começar uma boa obra em nossa vida no dia em que nós teremos e concluí-la na sua vida. Merece a glória porque essa obra maravilhosa na nossa vida, Ele está fazendo. Ele vai cumprir. cante com liberdade, com ousadia que acontece pela vida. Senhor Deus, nós oramos pela nossa cidade neste momento. Nós oramos pedindo ao Senhor que nós, como igreja, que possamos ser um exemplo para essa cidade. Um exemplo de pecadores que se reconhecem sendo pecadores, mas que também sabem e creem que o Senhor deu há quase 2000 anos atrás o teu único filho para morrer por nós, por todos nós que somos pecadores, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para que o Senhor começasse uma obra de santificação na nossa vida, que o Senhor há de concluir na volta do teu filho. Que possamos anunciar essa maravilhosa notícia a todos os pecadores dessa cidade, que possamos anunciar para eles de que na igreja, na casa de Deus, não nesse lugar, mas na nossa comunhão, há espaço para pecador, há lugar para mais um pecador na igreja, na comunhão dos santos, há lugar entre nós para todos que são pecadores, independente dos seus pecados, porque nós somos pecadores, porque todos somos iguais, todos somos pecadores. Que possamos anunciar o teu evangelho nessa cidade, que possamos levar essa boa notícia de que o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados aos quatro cantos dessa cidade, que possamos ser exemplo com a nossa vida de pessoas, de pecadores salvos pela graça, que tratam o pecado com seriedade, a ponto de disciplinar os que o cometem aqui na comunhão da igreja, a ponto de perdoar uns aos outros, a ponto de entristecer, chorar e lamentar pelos pecados que uns aos outros cometem, mas que não desistem uns dos outros,
que há lugar de restauração e principalmente lembrar que lá atrás o Senhor morreu por nós e o Senhor, mesmo sendo pecadores, nós não deixamos de ser traidores. Que possamos anunciar essa maravilhosa notícia a essa cidade, que possamos ajudar as pessoas a entender que nós sabemos que pecados acontecem dentro da igreja e que nós tratamos com seriedade esses pecados. Lembrando sempre que não somos nem melhor nem pior do que ninguém, mas somos todos iguais. Que possamos ir, Senhor, e anunciar essa mensagem a todas as pessoas, e que a nossa igreja local possa ser um local onde as pessoas reconhecem que aqui elas encontram perdão, disciplina, restauração, amor e o principal de tudo, nós encontramos a Tua presença, mesmo no meio da disciplina. Nós te louvamos por essa noite, por este dia, por este culto, pela vida de cada um que aqui estão presentes. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Fiquem em paz, que o Senhor